A ingratidão é pecado. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, versos 16 e 17. Você conhece alguma pessoa que é caracterizada pela ingratidão? Uma pessoa ingrata é aquela que se recusa a reconhecer o bem que lhe foi feito por outros, vivendo em um estado de constante insatisfação. Muitas vezes ela possui tudo o que é necessário para uma vida plena, mas ainda assim não se sente satisfeita com nada. O ingrato tende a exigir que os outros o sirvam, mas em contrapartida jamais se dispõe a servir. Nesse sentido, a ingratidão é a manifestação mais clara do egoísmo e do orgulho. A convivência com pessoas ingratas é extremamente difícil. Elas estão sempre reclamando e, com isso, esgotam as forças emocionais e espirituais daqueles que estão ao seu redor. Cria um clima pesado no ambiente. O ingrato fere as pessoas e, por isso, costuma ter poucos amigos. Os laços de amizade que poderiam ser fortalecidos são destruídos pelo egoísmo que o envolve. Deus exige do seu povo gratidão. Em Miqueias 6, verso 5 diz: Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que lhe aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. O ingrato é essencialmente uma pessoa de memória curta, no que diz respeito aos atos realizados em seu favor. No texto do profeta Miqueias, a nação de Israel é exortada a se lembrar dos feitos de Deus em seu benefício, pois haviam se esquecido deles. Esse esquecimento não é literal, como a amnésia, mas sim o abandono da valorização e da meditação nas obras do Senhor ao longo da história. Porque são exortados a lembrar? A razão é simples: para adorar verdadeiramente ao Senhor. A verdadeira adoração a Deus é sempre acompanhada de gratidão. Nos dias de Miqueias, a nação havia abandonado o Senhor e se esquecido de suas obras. Por isso, a adoração era vista como um fardo e não como um prazer e um privilégio. Agora você pode compreender a pergunta que Deus havia feito ao povo por meio do profeta: Povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. A pergunta de Deus ao povo, feita através do profeta Miqueias, era se havia algum ato pecaminoso ou injusto de sua parte contra eles. A resposta implícita revela a profundidade da ingratidão. O povo preferia adorar Moloque, um deus pagão, que era cultuado com sacrifício de crianças recém-nascidas em seus braços em chamas, a adorar o Senhor. Eles consagravam seus filhos aos deuses e não ao Criador e sustentador de todas as coisas. E ainda assim, consideravam um fardo insuportável cumprir os requisitos exigidos no templo. Observe como a ingratidão deles se manifestava diretamente na adoração a Deus. O ingrato crê que faz muito para o Senhor e que adorá-lo é um peso excessivo. Já notou aquelas pessoas que olham constantemente para o relógio durante o culto? Cada minuto adicional de adoração parece um sacrifício, um fardo insuportável para elas. Os cristãos ingratos consideram penoso servir a Deus e, para justificar suas ações, encontram defeitos em tudo que o envolve o serviço divino. Eles dedicam o seu tempo, força, dinheiro e vida à profissão, ao lazer, ao luxo e até mesmo ao pecado sexual no coração. Mas para Deus reservam apenas o resto. E mesmo com esse resto, ainda acham que é demais. A ingratidão atua como um sanguessuga. Ela se agarra aos outros e suga suas forças. O livro de Provérbios, no capítulo 30, verso 15, utiliza essa metáfora de forma incisiva. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem, basta. O ingrato é, portanto, insaciável. Ele só pensa em receber dos outros
e o que recebe nunca é o suficiente para ele. Você sempre estará em dívida. Você pode estender-lhe um tapete vermelho e prestar-lhe honras de todas as maneiras, mas ele ainda encontrará motivos para reclamar. O ingrato é intratável, pois seu coração é dominado pela soberba e pelo egoísmo. Não se preocupe em alimentar o ego de um ingrato, pois você estará sempre alimentando um monstro que crescerá e destruirá você. A sua conduta deve ser fazer o bem, conforme a Escritura ordena, e nunca conforme o ingrato deseja. Caso contrário, você se tornará escravo de sua insaciável exigência. E Deus não exige que você alimente o ego de um ingrato. Mas se você tem sentido no seu coração ingratidão, você deve humilhar-se diante do Senhor. Deus se agrada daqueles que se humilham, e os que se humilham serão exaltados pelo Senhor.